boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Congresso Nacional está tratando hoje de temas polêmicos como casamento gay e aborto, além, é claro, da reforma da Previdência que continua movimentando os corredores aqui da Câmara dos Deputados. No Rio de Janeiro, a Alerj decide adiar um posicionamento sobre a cassação do mandato dos deputados envolvidos em esquema de corrupção por lá. Tudo isso você acompanha a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando hoje do presidente Michel Temer, que recebeu o presidente da Bolívia, Evo Morales, e na oportunidade também falou sobre reforma da Previdência, né, que é o principal tema do governo nesse momento. Os detalhes sobre tudo isso, quem tem pra gente é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Mariana, boa noite para você. Pois é, o presidente Michel Temer recebeu hoje, para visita oficial de Estado, o presidente da Bolívia, Evo Morales. Após um encontro no Palácio do Planalto, durante pronunciamento lá no Itamaraty, Michel Temer pediu licença ao colega Evo Morales para falar da reforma da Previdência. Temer disse que há uma confusão na interpretação da reforma, de como será a transição do modelo atual para o da proposta. O presidente afirmou ainda que está sendo feito um terrorismo inadequado com relação às regras da reforma. Quando se fala, senhores, que a aposentadoria é 65 anos, a divulgação equivocada é que é para amanhã, e não é para amanhã. 65 anos é daqui a 20 anos. Ou seja, senhor presidente, começa hoje com 55 anos e a cada 2 anos aumenta um ano. Portanto, uma transição extremamente suave para não agredir eventuais desejos e direitos de brasileiros. De vez em quando espalham, né? Olha, vão tomar a sua aposentadoria, vão tirar a sua aposentadoria. É um terrorismo inadequado. E um terrorismo inadequado, pelo terrorismo administrativo inadequado, porque a essência da reforma, este é outro ponto fundamental, é combater privilégios. Bom, antes desse pronunciamento, ainda no Palácio do Planalto, foram assinados acordos para combate ao crime organizado e também na área de transporte. Na área de segurança, foi assinado um acordo de cooperação policial para prevenção e combate ao crime organizado transnacional e qualquer outra manifestação criminosa para combater e prevenir crimes como terrorismo, tráfico de pessoas, de entorpecentes e de armas de fogo, roubo de veículos, lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos e delitos comuns de fronteira. Foi assinado também um memorando sobre o corredor ferroviário bioceânico de integração, com o objetivo de criar condições para ampliar o tráfego ferroviário entre o Brasil e a Bolívia. Lembrando que atualmente o Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia, é também o principal mercado de destino das exportações bolivianas. Mas falando ainda sobre reforma da Previdência, eu chamo aqui a Carolina Pimentel, da Agência Brasil, que tem outras informações sobre este assunto, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Dani. Não tem jeito, né? Desde domingo, o governo está aí numa intensa negociação com os aliados para tentar colocar em votação a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e aprovar. E hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele disse que cresceu muito a probabilidade de aprovação da reforma da Previdência ainda este ano. O ministro reconheceu que não vai ser fácil. Então, desde o último domingo, o presidente Michel Temer reuniu-se com aliados em um almoço no Palácio da Alvorada, depois num jantar na residência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar da reforma, né? O governo precisa de 308 votos dos parlamentares para aprovar o texto na Câmara dos Deputados. O ministro Eliseu Padilha disse acreditar que é possível a aprovação da reforma na Câmara ainda este ano. Vamos ouvir o que ele disse. É possível a aprovação na Câmara este ano, mas neste momento é impossível pelo cronograma que está pré-estabelecido já no Senado, do encerramento das atividades do Senado, é impossível a aprovação em 2 turnos no Senado. Bem, nessa entrevista aí, os jornalistas perguntaram para o ministro Eliseu Padilha se o governo vai ter o apoio do PSDB para aprovar a reforma da Previdência. E o ministro Eliseu Padilha disse acreditar que o partido vai ter uma posição favorável. Volto com você, Mariana.
Obrigada, Carolina Pimentel. Pois é, essa mobilização em torno dos partidos parece ser o foco aqui essa semana, né? Em vez daquela mobilização ali corpo a corpo, voto a voto, a estratégia está sendo mais em torno dos partidos. Uma investida para ver se o máximo de partidos possível fecha a questão em torno da reforma da Previdência. O que isso significa, né? Significa, quando um partido fecha a questão, é que se algum dos seus filiados, né, de seus deputados, votar diferente daquela orientação partidária, ele pode ser punido posteriormente nas esferas do partido, e aí cada partido define também qual seria a punição, podendo chegar até a expulsão daquele filiado. Então, a estratégia tem sido a de acionar os partidos da base para ver se o máximo de partidos possível fecha a questão em torno disso. O primeiro que tem se mobilizado é o próprio PMDB, partido do presidente Michel Temer. Hoje, o líder do PMDB, Baleia Rossi, conversou com a imprensa aqui na Câmara dos Deputados e disse que vai pedir à Executiva Nacional, em nome da bancada do PMDB, que majoritariamente é favorável à reforma, que o partido então feche questão para que nenhum de seus membros então possa votar contra a reforma da Previdência, e esse seria o primeiro movimento para tentar mobilizar então os outros partidos da base também nesse sentido. Hoje, o presidente Rodrigo Maia, aqui da Câmara, foi questionado sobre isso também, se o partido dele, o Democratas, vai fechar questão. Ele disse que isso não é uma resposta que cabe a ele, cabe ao presidente do partido, mas ele lembrou que o DEM tem votado favoravelmente a essa pauta de ajuste fiscal, que independente de fechar a questão ou não, a tendência é que o partido também siga por aí. E aí Rodrigo Maia aproveitou para dizer que a reforma, ele tem confiança, ela vai ser aprovada em algum momento, seja ainda esse ano aqui na Câmara, que é o que ele acredita que vai acontecer, ou no ano que vem, mas ele disse que quanto mais longe a reforma vai ficando desse momento, mais dura ela vai ter que ser no futuro. Então, que o melhor seria que ela fosse aprovada ainda esse ano na Câmara, e no futuro, no Senado, né, há aí já uma discussão se seria possível também esse ano no Senado, mas isso é bastante improvável. Mais provável seria no começo do ano que vem no Senado. Bom, a gente segue falando de assuntos aqui da Câmara dos Deputados, mas agora com a Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque a equipe da Rádio Nacional acompanhou hoje o Conselho de Ética aqui da Câmara, que ia analisar ali representações contra o deputado Vladimir Costa, né, Jéssica? Boa noite. É isso mesmo, Mari. Boa noite a você, boa noite a todos. O Conselho de Ética aí na Câmara dos Deputados decidiu arquivar a representação por quebra de decoro parlamentar feita pelo PSB contra o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. Ele ficou conhecido por ter feito uma tatuagem temporária com o nome de Michel Temer às vésperas da votação da denúncia de corrupção contra o presidente. Vladimir Costa responde pela acusação de desrespeito a uma jornalista durante entrevista depois de uma pergunta sobre a tatuagem. Costa respondeu que só mostraria o desenho se fosse para mostrar o corpo todo. O relator do caso, Laerte Bessa, do PR, não fez seu próprio relatório, mas acatou o parecer em separado do colega Mauro Lopes, do PMDB, que classificou o caso como uma resposta idiota e ainda chamou a jornalista de imprudente. Para ele, não houve quebra de decoro ou crime de assédio. O deputado acusado fez sua defesa pela primeira vez na sessão desta terça-feira. Vladimir Costa disse que tudo ocorreu num momento de brincadeira, que se dirigiu a vários jornalistas e não diretamente a uma pessoa, e que falar em mostrar o corpo todo não foi assédio, porque isso não implicaria nudez. Neste momento, como informou a repórter Samanta do Carmo, que acompanha o caso, o Conselho de Ética segue analisando uma segunda representação contra Vladimir Costa pelo compartilhamento de fotos da filha da deputada Maria do Rosário, do PT, em um grupo do WhatsApp. Na foto, teria sido feita uma montagem em que a filha da deputada aparece com roupas íntimas ao lado de outro deputado, adversário da petista. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, aqui também no Congresso há pelo menos duas pautas bastante polêmicas em análise hoje. Uma, nesse momento, está no plenário do Senado sendo votado o projeto de lei que inclui no Código Civil a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente lembra que o Supremo Tribunal Federal já determinou que os cartórios são obrigados a fazer o registro de casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas a
senadora Marta Suplicy, que é a autora desse projeto, ela lembra que ainda há muitas discussões na Justiça sobre os direitos que cabem a essas pessoas e ela acha que é importante inserir no Código Civil essa previsão para dirimir, então, aí todas as possibilidades de dúvida, inclusive ainda de juízes também, que acionam a Justiça para não serem obrigados a fazer esse registro. Outro tema polêmico aqui da Câmara hoje é a questão do aborto. Uma proposta de emenda à Constituição que trata da possibilidade de licença maternidade em casos de bebês prematuros, inseriu ali, foi inserido no texto dessa PEC um trecho para a Constituição em que fica garantido o direito à vida desde a concepção. Esse trecho desde a concepção gerou aí dúvidas se ficaria então proibidas todas as possibilidades de aborto, mesmas que são hoje permitidas por lei. Esse trecho está sendo discutido, para a votação de destaques dessa proposta de emenda à Constituição, mas esse assunto não conseguiu avançar hoje na comissão. Foi marcada uma nova reunião para amanhã de manhã, quando esses destaques devem ser votados. Então esse tema vai continuar em pauta aqui na Câmara dos Deputados. Eu volto a falar com a Agência Brasil, com a Carolina Pimentel, porque ela tem mais informações para a gente sobre aquele acordo relacionado aos planos econômicos que a AGU estava intermediando, Carolina? E há um alerta aí dos advogados, especialmente, em relação ao interesse dos poupadores nesse acordo, É sim, Mariana, A gente tem falado aqui no programa que os bancos e as entidades de defesa dos consumidores, junto com a Advocacia Geral da União, estão negociando um acordo aí para repor essas perdas com a caderneta de poupança durante esses planos econômicos nas décadas de 80 e 90. Mas apesar dessas informações, desse acordo estar em negociação, quem entrou na Justiça com uma ação individual para tentar reaver essas perdas financeiras deve ter calma. Isso porque, olha, ainda não está definido se os efeitos dessa negociação em curso, essa negociação trata de ações coletivas que estão na Justiça, se esses efeitos também vão valer para quem entrou com uma ação individual. E também qualquer acordo que for acertado vai precisar do aval do Supremo Tribunal Federal antes de beneficiar qualquer poupador. Então, advogados ouvidos pela nossa reportagem da Agência Brasil, eles alertaram o seguinte, que os autores de ações individuais não tomem nenhuma decisão sem conversar, antes de conversar com seu advogado ou outro especialista. E ainda, segundo eles, vai ser preciso analisar caso a caso para saber se os termos que vierem a ser acordados pelos bancos e as associações de poupadores e também aí chancelados pelo STF, se vão ser benéficos ou prejudiciais a quem moveu um processo individual. A reportagem completa sobre esse assunto está no nosso site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora a gente vai mudar de assunto, eu vou chamar a Daniele Popov aqui de novo, porque a gente vai falar agora sobre áreas livres de febre aftosa. Não é exatamente, Carol. Pois é, zonas de proteção do Pará foram reconhecidas como livres de febre aftosa com vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura, o Pará será um dos produtores da agricultura e da pecuária brasileira sem a necessidade de abertura de novas áreas. O estado do Amazonas também foi reconhecido como zona livre de febre aftosa. Até 2023, a região amazônica poderá exportar carne para todo o mundo. Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Pará serão os primeiros estados brasileiros liberados para exportação de carne para qualquer parte do mundo sem febre aftosa. O rebanho da região norte atualmente soma 48 milhões e 240 mil cabeças entre bovinos e bubalinos. A partir do reconhecimento pelo Ministério da Agricultura dos estados do Pará, Amazonas e Amapá, todo o país evolui para o status de livre de febre aftosa com vacinação. Santa Catarina é o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação desde 2007. A previsão é que se obtenha o reconhecimento internacional da nova condição sanitária pela Organização Mundial de Saúde Animal em maio de 2018. Mariana, agora eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Então, boa notícia para produtores aí da região norte, porque a gente sabe que isso, inclusive, eleva o preço da carne no mercado internacional, Bom, no próximo bloco a gente volta com notícias do Poder Judiciário. Mas daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann
estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. E a gente vai diretamente ao Rio de Janeiro falar com Flávia Grossi, porque hoje foi dia, né, Flávia, de depoimentos aí relacionados àquela operação crossover, e um anel que foi dado de presente para a ex-primeira-dama do Rio foi um dos temas tratados aí nesses depoimentos, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Uma ótima noite a todos. Olha, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deu mais um depoimento polêmico durante uma audiência na 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro. Ele disse que o anel de cerca de R$850 mil, que teria sido dado por Fernando Cavendish, a mulher dele, Adriana Anselmo, foi um presente de puxa-saco. Ontem a gente lembra que Fernando Cavendish, em depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas, disse que essa joia foi uma contrapartida para que a Delta Engenharia participasse do consórcio que reformou o Maracanã para a Copa de 2014. A gente lembra que a Delta entrou nesse consórcio com uma participação de 30% e que a reforma do Maracanã custou mais de R$1 bilhão. Esse anel teria sido comprado em 2009 durante uma viagem de Cabral e de Cavendish à França. No depoimento de hoje, Sérgio Cabral admitiu que recebeu dinheiro da Delta sim, mas que foi para a campanha política. Sérgio Cabral também disse que usou sobras de campanha para uso pessoal e chamou Cavendish, sabe de quê? Mentiroso e desesperado. Em outro momento do depoimento, Mariana, Sérgio Cabral chamou de puxa-saco todos os delatores da Operação Lava Jato. Cabral foi repreendido pelo juiz Marcelo Bretas pelo uso aí do termo. Mariana. Flávia, havia também hoje aí no Rio, né, além desse depoimento, havia uma expectativa lá na Alerj, né, na Assembleia Legislativa aí do Rio, em relação àqueles deputados que também são acusados de corrupção, inclusive o ex-presidente aí da casa, o presidente da Alerj, né, ele está afastado, Jorge Pisciani. Havia aí então a expectativa de que o Conselho de Ética analisasse o caso deles, mas parece que não evoluiu muito essa história aí hoje não, né? Não evoluiu não, Mariana. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio adiou aí a votação de perda de mandato desses 3 deputados do PMDB que foram presos no mês passado na Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato. Paulo Melo, Edson Albertassi e Jorge Pisciani são acusados de participar de um esquema que dava propina a empresários do setor de transportes. Assim que eles foram presos, 9 parlamentares protocolaram um pedido de cassação do mandato deles. E esse pedido seria votado hoje. Mas o que aconteceu? Os integrantes do Conselho de Ética, eles alegaram que o pedido tinha um erro, que esse pedido não deveria ir para o Conselho de Ética, e sim para a mesa diretora. Agora o documento foi para a mesa diretora, que tem 5 dias úteis para analisar o processo. Só que o que acontece? Semana que vem pode começar o recesso do Legislativo. E aí, esse pedido pode ser votado, sabe quando? Só no ano que vem. Enquanto isso, os 3 parlamentares presos do PMDB continuam com o mandato. A gente termina essa participação aí com uma última notícia do Rio de Janeiro. O Ministério Público Militar denunciou 11 pessoas, entre militares e civis, pelos crimes de estelionato e também violação do dever funcional com a finalidade de lucro. Esse esquema teria causado um prejuízo aos cofres públicos de mais de 150 milhões de reais. Mariana. Obrigada, Flávia Grossi. E olha, aqui em Brasília foi o ministro Gilmar Mendes que pediu vistas sobre um processo envolvendo o empresário Wesley Batista. A Carolina Pimentel tem mais informações sobre isso pra gente, né, Carol? O processo era para a liberdade do Wesley? É isso mesmo, Mariana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele pediu vista nesse processo. A defesa de Wesley Batista é um processo para garantir a soltura de Wesley Batista, um dos donos do grupo JF. Mas agora, com esse pedido de vista, não há data para a retomada desse julgamento e o Wesley Batista vai continuar preso, ele que está preso preventivamente em São Paulo desde setembro. Esse pedido de mais tempo para analisar o caso foi feito pelo ministro Gilmar Mendes
quando o julgamento já contava com 2 votos pela rejeição desse pedido da defesa, né? Antes da suspensão, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, e o ministro Dias Toffoli votaram por negar o pedido para remeter a investigação à corte e aí revogar a prisão do empresário. Esse pedido de soltura foi feito na investigação na qual Wesley Batista e o irmão dele, Joesley Batista, são acusados do crime de insider trading, que é informação privilegiada. A suspeita é que eles usaram informações obtidas por meio dos acordos de delação premiada que firmaram com o Ministério Público para vender e comprar ações da JBS no mercado financeiro. A defesa alega que o processo de Wesley não tem relação com a quebra da imunidade penal do irmão dele, Joesley Batista. Além disso, os advogados argumentam que a Justiça Federal em São Paulo não poderia ter afastado aí os benefícios que o Wesley Batista recebeu com a delação premiada e decretado a prisão dele. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, hoje o deputado Lúcio Vieira Lima pediu para ser ouvido antes que o Supremo se manifeste sobre o pedido de medidas cautelares que foi feito ontem pela procuradora Raquel Dodge em relação a ele. A procuradora pediu que Lúcio Vieira Lima não possa sair de casa fora dos horários em que estiver trabalhando aqui na Câmara dos Deputados. Ela também denunciou o deputado Lúcio Vieira, o irmão dele, Jadel Vieira Lima, e a mãe deles por associação criminosa e lavagem de dinheiro por causa daquele caso envolvendo 51 milhões de reais que foram encontrados em um apartamento e que são atribuídos a Jadel Vieira Lima, foram encontrados em um apartamento em Salvador. Então, houve esse pedido aí da procuradora em relação ao deputado Lúcio Vieira, que é irmão de Jadel, para que ele não possa sair então de casa fora dos horários aqui na Câmara. Lembrando que o Supremo já se manifestou no sentido de que qualquer medida cautelar envolvendo parlamentares que atrapalhe o trabalho deles no Congresso precisa ser votada pelo Congresso. Aí resta saber qual vai ser a interpretação em relação a esse caso, viu? Mas a gente segue no noticiário porque hoje foi dia de várias operações da Polícia Federal e quem tem os detalhes sobre essas operações que aconteceram em vários locais diferentes é Carolina Pimentel. Bem, Mariana, a gente vai começar com uma operação na Bahia. A Polícia Federal deflagrou hoje, uma operação para apurar um esquema de desvio de recursos federais e também da Secretaria de Educação no município de Jequié, na Bahia. Os investigadores identificaram que 35 pessoas foram contratadas como funcionários fantasmas para escolas da cidade e a empresa contratante ela ganhou a licitação de forma ilegal, recebendo aí 63 milhões de reais da Prefeitura. Entre os funcionários fantasmas estão 2 sobrinhos de uma ex-vereadora. O esquema também provocou um prejuízo de R$1,5 milhão de recursos federais. Os investigados vão ser afastados das funções públicas e a empresa está impedida de fechar qualquer negócio com o poder público. Teve operação também em Alagoas. Em Alagoas, os policiais federais apreenderam cerca de R$300 mil, 14 mil euros e 5 mil dólares com suspeitos de ligação com uma organização criminosa investigada por desvio de recurso público da Prefeitura de Marechal Deodoro entre os anos de 2009 e 2016. A Operação Cali é um desdobramento de uma outra operação que foi deflagrada em julho para apurar desvios na Prefeitura de Marechal Deodoro. Parte dos mandados que foi cumprida hoje, em endereços de amigos e parentes do ex-prefeito da cidade, Cristiano Mateus. Além das quantias em dinheiro, foram apreendidos documentos, mídias eletrônicas e 6 veículos. De acordo com a Polícia Federal em Alagoas, o ex-prefeito comandava uma rede de laranjas para lavar dinheiro e ocultar empresas e bens, dificultando as investigações. A nossa reportagem não conseguiu contato com o ex-prefeito e o advogado dele. Teve operação também no Rio de Janeiro, em Cabo Frio. A Polícia Federal investiga um possível conluio entre donos de caminhões de lixo e a Consercaf, que é a autarquia responsável pela fiscalização dessas atividades de conservação na cidade de Cabo Frio.
4 pessoas foram presas, entre elas o presidente da Companhia de Serviço de Cabo Frio, Cláudio de Almeida Moreira, 2 empresários e também um policial militar. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que foi montada uma organização criminosa para fraudar licitações e desviar recursos. As empresas contratadas para a prestação do serviço, a coleta de lixo, não tinham sede no estado do Rio de Janeiro, nem registro de caminhões ou veículos para o serviço da coleta. Os contratos somam mais de 60 milhões de reais e os sócios das empresas seriam laranjas. A polícia identificou também que ambulâncias alugadas pela Prefeitura de Cabo Frio eram de uma empresa controlada pelos mesmos empresários responsáveis aí pela coleta de lixo. A maioria dos veículos estava em péssimo estado de conservação. Em nota, a Consercaf diz que está colaborando com as investigações. O prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, foi intimado também a depor na condição de testemunha e informou que só vai se pronunciar depois de tomar conhecimento do caso. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, tem muito mais notícia ainda na Agência Brasil. Vou destacar algumas coisas aqui, ó. Um empate suspende o julgamento sobre um caso envolvendo o senador Fernando Bezerra Coelho, e também Itamaraty encerra buscas por brasileiros desaparecidos nas Bahamas. Tudo isso em agenciabrasil.abc.com.br. Para você, uma excelente noite.